E nós começamos te contando que depois da suspensão do lote 1 do pedágio e da licença prévia para o início das obras lá na ponte de Guaratuba, a 11ª Vara Federal de Curitiba vai agora analisar mais um pedido de anulação de obras de infraestrutura aqui no estado. O caso agora é sobre a renovação da licença de dragagem do Porto de Paranaguá. A solicitação foi feita por meio de uma ação civil pública, protocolada no começo de agosto pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério Público do Paraná. Os órgãos apontam que o processo foi feito sem a consulta prévia às comunidades originárias e tradicionais que vivem nas proximidades do empreendimento. Por conta disso, o MP e o MPF pedem a anulação das renovações de licença de aprofundamento do canal de navegação, acesso e também berços do Porto de Paranaguá. Após o trâmite normal e manifestações das partes envolvidas, incluindo a administração dos portos do Paraná, a ação está conclusa para a decisão na 11ª Vara Federal de Curitiba desde ontem. A unidade judicial é especializada em meio ambiente e também questões agrárias. Esse é o 4º caso envolvendo projetos de infraestrutura no Paraná que é questionado junto à 13ª Vara Federal de Curitiba. Além do pedido para anular as renovações para a dragagem, já foram concedidas liminares que paralisaram o leilão do lote 1 do novo pedágio e, mais recentemente, a licença prévia também para início da construção da ponte de Guaratuba. Além disso, no final de agosto, a Vara Federal já tinha anulado a licença prévia e os estudos de impacto ambiental da obra da faixa de infraestrutura em Pontal do Paraná. A magistrada da unidade acatou os argumentos apresentados pelo Ministério Público, que alegou ter constatado uma série de irregularidades no processo de concessão das autorizações ambientais do projeto. De autoria do governo do estado, a faixa de infraestrutura prevê a construção de uma rodovia paralela à PR-412, passando por uma faixa de Mata Atlântica. O empreendimento está orçado em mais de 270 milhões de reais. Ontem à tarde, o governador Ratinho Júnior subiu o tom em relação às decisões da Justiça. Ele informou que pretende acionar o Conselho Nacional de Justiça contra alguns juízes por abuso de autoridade. Vamos acompanhar o que o governador disse. Sobre a ponte de Guaratuba, nós entendemos que nós estamos extremamente legais em todo o processo. Vamos correr na justiça para derrubar essa liminar irresponsável na nossa visão, né? Inclusive mandei fazer um estudo para que a gente possa, inclusive, mandar para o Conselho Nacional de Justiça abuso de autoridade de alguns juízes que estão querendo interferir nessa obra, que é uma obra que está acabando com a máfia das balsas, né? Que tem enfrentado as ONGs, que tem interesse em ajudar outros estados, inclusive, né? E nós queremos fazer essa denúncia no Conselho Nacional do Ministério Público para que a gente possa acabar com essa novela de 40 anos que enrolaram o povo do Paraná, porque tinha muita gente que era amigo de dono de balsa. E eu quero acabar com essa conversa aqui no estado e entregar essa ponte para a população. Eu não sei se nesse caso existe, mas a gente suspeita de tudo, porque é um absurdo você querer fazer uma ponte, que é algo extremamente simples num país desenvolvido, um país de primeiro mundo, e aqui ter essa dificuldade. Então eu quero, obviamente, vou pedir para que a gente possa cada vez mais se aprofundar nas informações, entender quem está por trás desses pedidos, quem são as ONGs. Ratinho Júnior também ressaltou que todos os trâmites previstos para a liberação do início das obras da ponte de Guaratuba foram seguidos. Não houve etapa pulada nenhuma, nós estamos seguros daquilo que foi feito, né? Nós respeitamos todos os órgãos, IBAMA, CMBio, que são órgãos importantes, né? Inclusive o CMBio tem ali uma área reservada que não tem a necessidade de fazer esse tipo de pleito, né? Mas mesmo assim nós fizemos toda a escuta, estamos ouvindo todos, né? Para chegar até o final e não ter nenhum erro, né? Mas sempre alguém tenta, de alguma maneira, com interesse talvez escuso, tentar atrapalhar. Mas nós vamos vencer. Eu estou motivado que nos próximos dias nós vamos estar colocando estaca lá em Guaratuba. Para a construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba está previsto um investimento de 386 milhões de reais. A estrutura vai ser executada pelo consórcio Nova Ponte, que venceu a licitação que foi lançada em dezembro do ano passado. A 11ª Vara Federal de Curitiba já pode pedir música naquele programa famoso de domingo à noite. Lembram da piada? Que é o seguinte, eles já suspenderam a obra lá da ponte de Guaratuba, já suspenderam o leilão do lote 1 do pedágio, já suspenderam a faixa de infraestrutura lá do novo porto de Pontal do Paraná e agora estão indo para a 4ª empreitada, que é a questão da dragagem do Porto de Paranaguá. Nesse caso em específico, o juiz substituto da vara é que vai
decidir sobre o caso, que é o Flávio Antônio da Cruz. Nos outros casos, a doutora Silvia Regina Salal Brolo que é a responsável pelas decisões. Então você percebe ali que há um trabalho da vara, integrado, no sentido de dar decisões sistemáticas contra as obras de infraestrutura no Estado. E chama a atenção justamente essa série de decisões. Não foi uma, não foi duas, não foi três, está indo para a quarta. Vamos aguardar agora para ver o que vão decidir sobre o Porto de Paranaguá. No passado, recente também, a Justiça Federal se posicionou várias vezes de forma contrária à questão da derrocagem lá em Paranaguá, da questão o aprofundamento do Canal da Galheta, que dá acesso ao porto. Então parece que tudo que vai desenvolver o Paraná é o pessoal ali da Justiça Federal que consegue encontrar problemas. Se os problemas forem reais, tudo bem, A Justiça serve, inclusive, para fazer com que problemas sejam corrigidos. Mas, sistematicamente, essas decisões vêm sendo dadas. E aí a gente vai olhar o detalhe dos processos, até para entender. Peraí, tem alguém errando demais nessa história. E os argumentos são sempre os mesmos. Os argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal são sempre os mesmos. Parece até que já virou um disco furado, riscado. Porque não consultaram os povos indígenas, os povos tradicionais. Aí você vai ver no caso de Guaratuba, lá da ponte. Escuta, não tem comunidade perto. Será que os procuradores e procuradoras não abriram o mapa antes de propor a ação? Isso é uma vergonha. São autoridades públicas, têm que ter responsabilidade com as coisas. Aí pede lá, suspende tudo para depois descobrir, olha, a comunidade indígena mais próxima ficava a mais de 20 quilômetros. A comunidade quilombola a mais de 50 quilômetros. Em Guaraqueçaba, no outro extremo do litoral paranaense. Mas pediram lá, inclusive para as entidades se posicionarem. Aí essa resposta, que as comunidades ficam longe, vieram das próprias entidades. Quem está falando é o INCRA, quem está falando é a Fundação Palmares. São as entidades que são responsáveis por essas comunidades. Não custava pegar o telefone e mandar um WhatsApp. Será que não tem um estagiário no MPF para fazer isso? Mandar um WhatsApp para o responsável do INCRA lá, do Palmares, tem comunidade ali perto, como é que ele pode desenvolver essa questão, essa tese? Não, pedem lá. Eu já falei aqui, vou reforçar, o que me parece, tem muitos juristas nos ouvindo nesse momento, o que me parece é aqueles advogados trabalhistas antes da reforma que pediam tudo. Coloca aqui tudo o que vier a lucro. Não se pode tratar obras estratégicas para o nosso Estado desta maneira. Você veja que o governador subiu o tom, falou em máfia de balsas, falou em investigação no CNJ e ele está correto. O Paraná precisa passar limpo essa história. Até porque nós temos que entender se essas decisões estão todas corretas mesmo, e o CNJ é o lugar certo para fazer essa apuração. Geralmente, elas são corrigidas em Porto Alegre na segunda instância. Geralmente. Então, se você tem uma série de decisões dadas dentro de um mesmo pedido e que são sistematicamente corrigidas na segunda instância, nós temos um problema aqui na primeira instância. Nós temos um problema aqui na 11ª Vara Federal de Curitiba. Os microfones da Jovem Pan estão abertos à doutora Silvia Regina Salal Brolo e ao doutor Flávio Antônio da Cruz para que eles expliquem o que está acontecendo. Da mesma forma, os microfones estão abertos ao Ministério Público Federal. Inclusive, é importante aqui, Pedroso, antes de passar a bola para você, lembrar que são os mesmos procuradores quase sempre que fazem ali essas petições. Então, duas procuradoras em específico, a doutora Dalva Marim Medeiros e a doutora Monique Schecker. Por exemplo, elas que estão alegando lá na questão da dragagem do Porto Paranaguá que há comunidades indígenas e tradicionais lá perto que não foram consultadas. Olha só, o papel do Ministério Público é garantir a defesa dos interesses difusos, de garantir o interesse coletivo, inclusive do povo do Paraná, do Brasil, enfim, de todos os cidadãos que muitas vezes não conseguem ter ali seus direitos assegurados. Nesse caso, quando eles acionam
e tento de alguma forma impedir que a obra do pedágio, o leilão do pedágio aconteça, eles prejudicam todas as pessoas que precisam ali transitar naquelas vias, que demandam que elas estejam reformadas, que demandam que elas sejam ampliadas e que principalmente que a segurança do ir e vir seja garantida. Então essas pessoas são prejudicadas. Quando você tem ali a ponte de Guaratuba atrasada, protelada, você tem todas as pessoas que precisam trafegar pelo nosso litoral prejudicadas. Você tem também o meio ambiente prejudicado, porque aquelas balsas que queimam óleo diesel, que muitas vezes tem problemas de manutenção. Nós acompanhamos algumas que quase foram a pico e afundaram. A gente acompanhou tudo isso. A gente trouxe as notícias aqui no Jornal da Manhã. Então alguém me convencer de que as balsas são mais seguras, mais limpas, que elas devem ter ali uma preferência em detrimento à ponte, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque não existe, não tem como. Mais do que isso, você tentar me convencer de que outras comunidades serão impactadas ali pela ampliação do calado do acesso ao Porto de Paranaguá, que vai aumentar ali 2, 3, 4 metros, sendo que a obra já é consolidada, o porto já existe. Daí agora, porque você vai conseguir receber navios mais pesados, agora sim você vai desestruturar a organização social que está ali posta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ao invés de garantir que o interesse da sociedade esteja sendo defendido, o que a gente percebe é que alguns membros do Judiciário, Ministério Público, enfim, eles acabam projetando a sua ideologia, eles acabam projetando ali um anseio, sabe, de querer paralisar, de colocar as pessoas e o meio ambiente num aquário. Eles precisam ter uma compreensão mais moderna. Você aumentando o calado, Marque, ouvintes, você consegue ter navios mais robustos, que você vai ter um consumo menor de diesel. Então você já tem um debate, inclusive mundial, da agenda de redução de impacto dos combustíveis fósseis até 2050, de fato em ter navios que gastem menos diesel, dentre eles esses navios mais pesados, porque eles gastam menos do que uma série de navios menores. Inclusive estão discutindo, e Paranaguá recebeu aqui, navios que têm inclusive a possibilidade de ter velas ali, asas para ajudar nessa propulsão. Ou seja, nós estamos modernizando. Quem atua contra o Paraná está errado. E o governador, finalmente, já que parte do Ministério Público, parte do Judiciário não entende quais são os seus deveres, o governador entendeu qual é o dele. Ele tem sim o dever de brigar, e quando necessário é brigar mesmo, tá? Para que o Paraná seja defendido e não seja atacado. Porque esse tipo de decisão retrógrada, que abraça o passado, não faz sentido para o paranaense e muito menos para o nosso estado como um todo, Marque.